Sopra em nós, Espírito de... Glória a Deus. Vamos ver um vídeo aqui. Gostaria que vocês me acompanhassem. Deixa eu colocar da seguinte forma, mostrando como não é só isso. As leis da natureza, por exemplo, elas não mudam. Portanto, uma das características delas é serem eternas. As leis da natureza, eu não consigo pegá-las. Eu não consigo pegar, por exemplo, gravidade e segurar aqui e falar, ó, está aqui a gravidade. Então elas são transcendentes. E a lista vai. Todas as características que nós encontramos das leis da natureza, você encontra também no Deus das Escrituras. Porque Ele é o autor das leis. E Ele colocou nas leis algumas das suas características. Que interessante. Nunca tinha ouvido isso. Não somente isso, as pessoas vivem me perguntando, falando assim, mas todas as religiões por aí dizem que o Deus delas é que teria criado o universo, a vida e tudo mais. Eu falo, isso não é possível. Porque é muito fácil provar quem é o Criador. Por exemplo, vamos analisar a natureza de uma forma geral, tá? Tempo, passado, presente e futuro, 3 em 1. Espaço, largura, altura, profundidade, 3 em 1. Base da matéria, que são os átomos, prótons, nêutrons e elétrons, 3 em 1. Base dos prótons e dos nêutrons, 3 quarks em cada um deles. Estados básicos da matéria, sólido, líquido e gasoso. Quem estuda música tem melodia, harmonia e ritmo. Você encontra 3 em 1 em todo lugar. De onde vem a ideia de 3 em 1? Credo, doutor, está me assustando. Não é fascinante? Porque o Deus das Escrituras, o Criador verdadeiro, deixou a sua assinatura na criação. A criação é 3 em 1, assim como Ele é 3 em 1. Não tem como escapar. Isso é forte. Glória a Deus. Tremendo isso, né? Hoje nós vamos caminhar um pouquinho, trilhar um pouquinho, entender o número 3 na Bíblia. Qual que é o significado do número 3 na palavra de Deus? O número 3 na Bíblia fala da totalidade daquilo que Deus é. Daquilo que Deus é, daquilo que Deus é em nós, daquilo que Deus quer fazer através de nós. Nós podemos olhar aí, claramente, Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. 3 em 1. Nós somos corpo, alma e espírito. 3 em 1. Permanece, pois, a fé, a esperança e o amor. Nós somos também cabeça, tronco e membros. Ele é santo, santo, santo. Jesus, lá no deserto, teve 3 tentações. Pedro negou Jesus 3 vezes. Depois do dilúvio, 3 filhos de Noé. E nós somos descendentes de um desses 3. Cão, Sem ou Jafé. Jesus ressuscitou no 3º dia. Daniel orava 3 vezes ao dia. O templo tem 3 divisões: átrio, santo lugar e santíssimo lugar, ou santo dos santos. Jesus recebeu, quando nasceu, 3 presentes: ouro, incenso e mirra. Irmãos, nós podemos olhar para isso, e tem muito mais outros exemplos na Bíblia quanto ao número 3, e nós vamos caminhar um pouquinho em cima disso essa noite. Entender a totalidade daquilo que Deus quer fazer em nós e do lugar ao qual Ele deseja nos conduzir. O número 3 estará ligado em nós por toda a eternidade, porquanto eu vou adorar um Deus triuno por toda a eternidade, no qual Ele é meu Pai, no qual eu sou seu irmão, porque Ele é filho do meu Pai, e no qual o seu Espírito está dentro de mim, porque Ele é Espírito. E quando nós olhamos a igreja, quando a igreja nasceu, nós vemos em Atos capítulo 1, versículo 8: mas recebereis poder ao descer. Recebereis o quê? Poder. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Olha o número 3 aqui novamente ligado. Eu manifesto, eu recebo um poder
através do derramar do Espírito, do relacionamento com o Espírito, para testemunhar da sua palavra. 3, novamente ligado ao nosso caminhar de vida. Ou seja, a totalidade de Deus conectada em mim para ser gerada através de mim. E aí continua o versículo: você é minha testemunha, minhas testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Glória a Deus. Irmãos, se nós formos olhar, você sabia que nós temos 3 evangelhos na Bíblia? Ô pastor, mas não é 4? Marcos, Lucas, João, Mateus, Marcos, Lucas e João. Estou com 3 na cabeça. Esses são 3 escritores de evangelhos, do Evangelho de Jesus. Mas eu quero apresentar para vocês na Bíblia 3 evangelhos. Eu vou começar pelo Evangelho Eterno, que está no livro de Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 a 7. Está escrito: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno. Evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Se nós olharmos, Deus deixou os seus atributos invisíveis. Não há hoje como uma pessoa olhar para a natureza e dizer assim: eu vim do macaco. Olhar para a perfeição que é o mar, a terra, as fontes das águas. Você para bonito olhar aquela beleza e dizer: isso veio de um Big Bang, explodiu e deu isso aí. Impossível, irmãos. Deus deixou esse evangelho eterno gravado no coração de cada homem e cada mulher sobre a face da terra. Pastor, por que existe ateu? Porque ele é um cara ou uma cara magoada com Deus. Porque não há como nós olharmos, gente, não há como nós olharmos para a perfeição que é o nosso corpo, o funcionamento, e dizer: isso veio de uma explosão, isso veio de uma macaco. Tem que ter mais fé para isso. Eu vim de Deus. Nós temos essa essência, essa eternidade dentro de nós. E agora eu quero falar sobre outro evangelho, o Evangelho do Reino, que está lá no livro de Mateus. Acho que eu vou trocar de mão aqui. Está lá no livro de Mateus. Opa, perdão. Vou voltar aqui. Mateus capítulo 4, versículo 23. Está escrito: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Gente, Jesus ia na sinagoga. Sinagoga é lugar de judeu. Evangelho do reino. Nós vamos entender um pouquinho melhor porque ele foi ministrado primeiramente aos judeus. Mas antes de mergulhar nele, eu quero apresentar para vocês o terceiro e último evangelho, que está no livro de Atos, capítulo 20, versículo 23. Paulo fala assim: porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Aleluia! Nós podemos caminhar aqui e ver 3. Eita, já pulei. Evangelho eterno, evangelho do reino, evangelho da graça. Agora a pergunta é: pastor, há um nível de salvação em cada um desses evangelhos? Sim, e nós vamos perceber agora
3 níveis de salvação, 3 maneiras que você e eu podemos ser salvos, lembrando que todas elas é pelo sangue de Jesus Cristo. Vamos caminhar junto agora. Salvação no Evangelho eterno. Se nós lemos Romanos, do capítulo 1, versículos 19 a 21, a parte A, nós veremos o seguinte: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Olha aqui, irmão, não há como eu olhar para a criação e não perceber que há um Deus eterno que fez tudo isso. Não há como nós olharmos para a natureza, para a beleza do céu, para a beleza das estrelas. Se o planeta Terra ficar 5% ou 1% mais longe do Sol, ou nós queimaríamos a ponto de queimar tudo, ou nós congelaríamos a ponto de congelar tudo. A perfeição que nós estamos no universo, a maneira que o universo foi criado. Agora os cientistas descobriram a menor de todas as partículas. Ela é uma partícula de som, no qual ela vai, é como se ela fosse criando o universo. Aí eu pergunto para você, como é que o universo foi criado? Pela palavra, Deus disse. E até hoje o universo está sendo criado, porque a sua palavra está ecoando. O que eles descobriram agora há pouco tempo, a Bíblia já nos ensina isso, há mais de quase 4.000 anos atrás. Ou seja, Deus deixou nas coisas que foram criadas o seu selo, a sua eternidade. Ah, como eu conhecer um Deus eterno, olhando apenas para aquilo que foi criado. Os atributos invisíveis de Deus estão ali. Tais homens são, por isso, o que, gente? Indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus. Romanos 2,6 continua aqui. Está escrito: retribuirá a cada um segundo o seu procedimento a vida eterna. O que o Senhor está falando então aqui? De salvação. Retribuirá a cada um segundo o seu procedimento a vida eterna, aos que perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Ponto. Irmãos, aqui eu parava e eu pensava o seguinte: Deus não faz acepção de pessoas? Mas e aqueles índios que viveram no Brasil há 600, 700 anos atrás, antes do Evangelho vir para este lugar? Eles vão para o inferno simplesmente porque não ouviram falar de Jesus? E eu que nasci hoje, eu vou para o céu porque eu tive o privilégio? Aí eu olhava para mim e falava: Deus, isso não é justo. Olha eu, querendo comparar com Deus, justiça. Claro que eu estava errado, e Ele sempre esteve certo. Por que eles são desculpáveis? E por que não há acepção de pessoas? Vamos continuar aqui. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração. Irmãos, Deus deixou gravado no nosso coração, na nossa consciência, o que é certo e o que é errado. Por isso hoje uma criança, mesmo quando não é ensinada, ela sabe que mentir é errado, ela sabe que roubar é feio,
Mesmo que um pai e uma mãe nunca tenha falado para ela que é feio, mas ela sabe, porque há essa lei gravada no seu coração. O Deus eterno deixou a eternidade gravada no coração do homem. Por isso ele não faz acepção de pessoas. Por isso ninguém é indesculpável diante dele. Está gravado no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. A humanidade sabe. Aqueles índios que viveram há 600, 700 anos atrás, por mais que eles não tinham conhecimento da palavra, mas há uma maneira deles ser salvos, ou não, ou condenados, segundo a lei gravada no seu coração. Um homem e uma mulher têm a consciência plena. Ou a consciência te defende quando você faz o que é certo, ou a consciência te acusa quando você faz o que é errado. Por isso, ninguém é indispensável diante de Deus. Amém? Deu para entender agora, então, por que Deus não faz acepção de pessoas? O processo de salvação daqueles que viveram milhares de anos antes de nós, mas que Jesus nunca chegou até eles. Mas nós vamos entender hoje a necessidade de nós, como noiva, como igreja, levar o Evangelho da graça. Eles podem ser salvos pelo Evangelho eterno, ou condenados pelo Evangelho eterno, porque no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, é tudo por causa do sangue, é por causa de Jesus Cristo, é porque o Cordeiro morreu, é por causa dele, que ele vai julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu Evangelho. Haverá um julgamento dentro do Evangelho eterno, e a maneira de se salvar apresentei aqui agora para vocês. Não haverá desculpas diante de Deus. Amém, igreja? Amém. Vamos continuar. Salvação no Evangelho do Reino. Mateus 15, 25. Jesus fala assim: Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Estes versículos aqui, neste capítulo, mostra aquele fato de que veio uma mulher gritando: Senhor, minha filha está endemoniada, socorre ela. E os discípulos falam: Senhor, ela vem gritando, correndo, despede-a, porque ela está gritando. E Jesus fala para eles: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, Jesus falou: Eu vim para os judeus, descendentes de Abraão. Foi para esses que eu vim. Eu estou aqui por causa disso, por causa deles. Não fui enviado para ela. Irmãos, quando eu lia isso, muitas vezes eu achava aqui outra acepção de pessoas. Como pode isso? Mas nós vamos entender que não é. Mateus 21, do 37 ao 41. Está escrito: E por último, enviou-lhes seu próprio filho, dizendo: A meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram para fora da vinha e o mataram. Irmãos, quando você for em Jerusalém conosco ano que vem, você vai perceber, nós vamos estar aqui mais ou menos num pequeno monte, numa colina, e nós vamos ver ali, assim, na diagonal, o Gólgota. E se você olhar para essa direção, você vai poder ver as muralhas de Jerusalém, do templo de Jesus. O Gólgota, o Monte da Caveira, onde Jesus foi crucificado. Ou seja, se cumpriu Jesus falou isso, se cumpriu exatamente como ele falou. O que eles fizeram? Jesus foi levado para fora da cidade, para o Gólgota, e ali ele foi crucificado. Levaram-no para fora da vinha, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Se cumpriu exatamente como Jesus profetizou. Mas tem o seguinte: quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe: fará perecer horrivelmente a estes malvados, e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe remedam os seus frutos dos seus devidos tempos. Irmãos, o que aconteceu aqui? A palavra estava nas mãos dos judeus, a vinha estava nas mãos deles.
mas eles rejeitaram o evangelho do reino. Jesus, o Messias, veio implantar o evangelho do reino, mas eles rejeitaram-no. E o que aconteceu agora? Pela graça, a igreja, eu e você, recebemos o privilégio de implantar o reino de Deus na terra. Foi nos dado pela graça esse privilégio. Eu e você hoje nós temos a revelação, o Espírito Santo, a palavra, a alegria do Espírito, a vinha, o vinho. Nós temos isso. Foi a nós entregue. Agora, irmãos, eu li isso aqui, e muitas vezes eu não entendia. Mas aqui está o porquê que ele não faz acepção de pessoas. Assim, Mateus 20:16. Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Caminhe comigo. Quando Jesus veio pela primeira vez, para quem que ele veio primeiro? Para os gentios, perdão, para os judeus. Quem ficou por último? A gente, os gentios. Só que agora na sua segunda vida, para quem que ele veio primeiro? Para você e para mim. Quem foi os últimos na primeira vida, agora na sua segunda vida serão os primeiros. Aleluia! Gente, pela graça nós recebemos este privilégio. Eu e você, nós temos esse mais lindo presente do Senhor. Pela graça agora Ele vai vir primeiro para mim, para a noiva. Nós vamos nos encontrar com Ele nos ares. E aí, pastor, o que vai acontecer? Aí virá o tratamento com aqueles judeus que não receberam como Messias. Mas hoje você, Ele está vindo primeiro para a gente. Ele não faz acepção de pessoas, amém? E nós temos então a salvação no Evangelho da graça. Pastor, qual que era a salvação no Evangelho do Reino? O judeu aceitar Jesus como Messias, mas eles rejeitaram Jesus. João capítulo 3, versículo 29. Diz assim: o que tem a noiva é o noivo. Aqui João Batista está falando isso. O amigo do noivo que está presente é o que muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. O que nós percebemos aqui, queridos? Nesse nível de salvação, nós percebemos que João Batista, como um judeu, ele não entrou na dimensão de noiva, mas eu e você, pelo Evangelho da Graça, nós entramos nessa dimensão de noiva. Por isso Jesus falou: o menor no reino dos céus dentre os nascidos de mulher, não tem ninguém maior do que João. Mas o menor no reino dos céus é maior do que João. Tremendo isso, não? Eu e você estamos na mais alta dimensão de todas que alguém pode chegar no reino dos céus, que é a dimensão da noiva. Mas, pastor, há um nível para alcançar isso? Acompanhe comigo aqui, João 3,36. Nós lemos 3,29, olha o 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Isso aqui está falando de salvação, de nível de salvação. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Irmãos, isso aqui é muito forte. Por quê? Porque está sendo estabelecido o nível de salvação aqui dentro do Evangelho da Graça. É não ser rebelde ao Filho, é obedecer ao que o Espírito Santo, que o Senhor Jesus tem direcionado à igreja. Quando a igreja entra num nível de desobediência, ela perde o direito de se encaixar dentro do Evangelho da Graça. Ela perde a condição de noiva. Por isso nós precisamos olhar para dentro de nós e perceber como está a minha vida hoje. Eu tenho sido obediente à voz do Espírito, ao que vencer, né? O que está escrito. Ouça o que o Espírito Santo diz à igreja.
Obedeça a voz mais linda e mais doce de todas, que às vezes é como a voz de trovão, como a voz de muitas águas, mas obedeça a voz do Espírito. Procure entender em que lugar você está desobedecendo, aonde há muito tempo o Espírito já tem direcionado você, mas você continua sendo negligente na obediência ao Senhor Jesus. Pois quem crê no Filho tem a vida. Pastor, eu creio no Filho, eu creio em Jesus, amém. Eu estou todo domingo na igreja porque eu creio, amém. E você obedece Jesus, amém. Irmãos, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida. Se alguém se mantém rebelde contra Jesus, não será noiva. Como igreja nós precisamos nos atentar para isso, observar, analisar como está o nosso coração diante dele. Ficou bem claro aqui os 3 evangelhos? Amém? Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia da parte de Deus, ataviada como noiva. O primeiro personagem aqui, na eternidade, noiva, adornada para o seu esposo. Apocalipse ainda 21, versículos 23 e 25. A cidade não precisa nem de sol nem de lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. O que, gente? As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Nós temos 3 personagens na eternidade aqui: a noiva, os reis e as nações. A minha pergunta para você nessa noite é: quem você quer ser na eternidade? Noiva de Jesus? Reinar com Cristo? Ou você quer ser rei, né? Ou ser as nações? Porque a cidade, a Jerusalém que vai vir com ele do céu, a sua noiva, a Bíblia fala que os reis da terra e que as nações virão até ela. Só que Jesus vai estar lá na Nova Jerusalém, e eu e você como noiva também. Amém, igreja? Pergunta é: quem você quer ser na eternidade? Comece a preparar a sua eternidade hoje, agora, essa noite, neste momento, se alinhando àquilo que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus. Nós temos 3 requisitos para a salvação eterna, e nós vamos entender depois, fazer um alinhamento de como tudo isso se encaixa. Lá em Mateus 25, nós temos o que? Noiva, 3 parábolas: a parábola da noiva, a parábola do talento, que é a parábola dos servos, e a parábola das nações, que são as ovelhas. E novamente está falando de eternidade. Então o reino dos céus será. Comece a alinhar a tua eternidade hoje, agora, para aquilo que você quer ser. Porque o que nós passamos aqui, gente, comparado à eternidade, são milésimos de milésimos de milésimos de segundo, comparado ao que vamos viver. Por isso, decida não ter uma vida medíocre, alinhar a sua vida em obediência à voz do Espírito Santo, caminhar na direção do Espírito em todo o tempo. Como igreja, nós temos alertado, instruído, falando a tempo e fora de tempo, ministrado sobre isso. Mateus capítulo 25, versículo 31, diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. Olha o que fala: então perguntarão os justos. Esse aqui, é as nações que estão ali. Perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber?
Ou quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo, que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Irmãos, se nós olharmos para isso, eles estavam fazendo para Jesus, mas eles não tinham a ciência ou a consciência de que estavam fazendo para Jesus. Interessante, será que isso não se encaixa no Evangelho Eterno? Você olhar, eles faziam bem, eles aplicavam, eles faziam como era para o Senhor Jesus, mas eles não sabiam o que estavam fazendo para Ele. Interessante, essa tipologia se encaixar perfeitamente no Evangelho Eterno, nas nações de Apocalipse. Nós vamos alinhar tudo isso depois, e aqui na parábola das ovelhas, na qual o Senhor coloca os bodes à sua esquerda, as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. E as ovelhas, elas, no seu coração, elas estavam fazendo bem na sua consciência, mas elas não sabiam: Senhor, quando te vimos? Interessante isso, não é, irmãos? Vamos ver sobre os servos agora. Mateus capítulo 25, versículos 14 e 15. Está escrito, está falando do reino, como será depois. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Deixa eu falar para vocês. Você conhece um povo que é próspero hoje na face da terra? Nós, né? Amém. Mas pensa no judeu, gente. Um povo onde ele chega, ele é posto como cabeça e não por cauda. Se nós olharmos hoje, a nação de Israel tem 70 anos, mas a influência no mundo é o exército mais influente do mundo. Sabe qual que é o ranking do Brasil, que tem 517 anos? 22º. Quantos anos tem Israel? 70 anos. Pensa num povo que exporta tecnologia. Quem usa o Waze aqui? Waze, criação israelense. Se nós olharmos radar, se nós, GPS, tudo isso, gente, é judeu que fez. Deus confiou a ele os seus bens. Deus deu aos judeus talentos. E sabe o que esse povo tem feito sobre a face da terra? Tem multiplicado os seus talentos. Eles estão abençoando toda a terra com os bens que Deus lhes deu. Se nós olharmos para isso, onde o judeu coloca a sua mão, ele prospera. Sabe o que é o mais lindo disso tudo? Que essas bênçãos também estão disponíveis para a igreja. Irmãos, é inevitável nós olharmos para a história judaica e não ver a prosperidade aonde se... Sabe quantas vezes o Brasil já ganhou um prêmio Nobel? Alguém sabe quantos brasileiros já ganharam um prêmio Nobel? Nenhum. Obrigado. Mais de 200 judeus já ganharam o prêmio Nobel. Quase um quarto, ou seja, 22%, quase um quarto de todos os prêmios Nobel do mundo estão nas mãos de judeus. 11.000% relativamente considerado em relação aos demais. 11.000% os judeus estão acima dos demais. Será que esse povo tem pego os seus talentos e tem multiplicado sobre a face da terra? E será que nós podemos olhar para essa parábola e ver algo em comum? A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. E cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. Nós vemos ali, quem lê a parábola vai entender depois que um multiplicou de 5 para 10, outro de 2 para 4. Apenas um não multiplicou, mas 2/3 deles multiplicaram. Gênesis 26, 24, está escrito: na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Os salvos do Antigo Testamento eram chamados de servos. Será que é uma tipologia relacionada ao Evangelho do Reino?
aos reis da terra. De Apocalipse, por quê? Porque os reis são os donos da terra. Quando nós olhamos para a palavra, nós vemos o Senhor falando a Abraão: a tua descendência será como a areia da terra. Por isso que os judeus estão ligados à terra, à bênção da terra. Mas quando o Senhor falou para Abraão: olha para as estrelas dos céus, assim será a tua descendência, está conectado a você e a mim, porque segundo Gálatas, você e eu somos descendentes de Abraão. Por isso nós somos uma descendência celestial. Por isso o nosso lugar é a Nova Jerusalém, é o lugar de noiva. Os judeus estão conectados à terra, eles têm a bênção da terra. Por isso tudo onde eles tocam nessa terra, eles fazem crescer. Nós vemos um deserto de pedras nas mãos dos judeus florescendo. Nós vemos plantações de bananeiras em meio a um deserto de pedras. Eles estão florescendo e exportando bananas para a Europa, exportando as melhores frutas para a Europa. Gente, mas essa bênção também está nas nossas mãos, como igreja, em nome de Jesus. Mas será que nós podemos ver a conexão aqui? Pensa um povo abençoado, pensa um povo que tem se multiplicado. Você e eu também somos chamados para multiplicar, né? Mas nós temos em Mateus 25, e essa é uma das mais lindas. Nós temos a noiva. Jesus fala assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, vem aqui comigo, Bruno, fazendo um favor, segura aqui para mim. Todos possam ver. O que é isso aqui, gente? Uma lâmpada. Tomando as suas lâmpadas. O que a Bíblia fala no Salmos 119, versículo 105? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Palavra. Fica aí, Bruno. Esse é o meu modelo. Saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Tem muita gente aqui na igreja que está assim, ó. Está vendo aqui dentro? Tem palavra, mas não tem fogo. Não tem nada. Vem domingo à noite. Está vindo aqui. Vem. Está no culto, mas está assim. Nós sabemos aqui que quando o noivo veio, as nécias entraram, gente? Não. Mas tinham umas prudentes. Não levaram consigo azeite. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Aleluia. Então em casa, vem cá, meu amor, fazendo favor. Essa é a mais linda modelo dessa. Elas levaram as vasilhas. Mas só não as vasilhas. As vasilhas, ó. Palavra. Provisão. Porque dentro das vasilhas, o que elas colocaram dentro das vasilhas? Azeite. Aleluia. Elas levaram azeite. Tinha derramado o Espírito e não parava, até encher, não parava o derramar, até encher, não parava o derramar do Espírito, até encher, enche. O crente verdadeiro, aquele crente cheio do Espírito Santo tem que ser assim, ele quer mais. Pronto, encheu, glória a Deus, derramou. Aleluia, vai ficar cheirosa, meu amor. Por quê? Porque agora elas pegam a vasilha e aí elas colocam na lâmpada. Aleluia. Então tem fogo, agora tem fogo para iluminar o meu caminho. Por quê? Pastor, o que vai acontecer se terminar esse fogo? Eu tenho reserva, eu tenho provisão de azeite para colocar sobre a palavra. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Estou me ungindo aqui, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Deus. Deixa eu pegar isso aqui. Vamos deixar aqui em cima. Vamos botar aqui em cima tem um papelzinho.
Obrigado, meu amor. Obrigado, Bruno. As prudentes, no entanto, além das lâmpadas, além da lâmpada, gente, ela colocou azeite nas vasilhas, para que quando o fogo começasse a se apagar, ela sabe onde tem reserva, onde tem provisão. Um crente verdadeiro, ele sabe quando ele está começando a se esfriar, o fogo está se apagando. Não, eu preciso entrar no meu lugar secreto, eu preciso produzir azeite, eu preciso pegar reserva de azeite, eu preciso meditar na palavra, eu preciso orar no Espírito, eu preciso me lançar mais em Deus, porque a minha lâmpada não pode se apagar. Em nome de Jesus Cristo, não pode mesmo. Eu não posso viver apenas de luz de domingo, porque aqui nesse lugar é uma luz, todo mundo brilha. Às vezes até aquele que está em trevas, aqui dentro ele brilha, porque é fácil brilhar sobre a luz do outro. E agora quando eu estou lá em casa sozinho, eu e minha esposa, realmente eu brilho a luz de Jesus, realmente eu manifesto a ação do Espírito, ou eu sou uma lâmpada que não serve para nada, porque uma lâmpada sem azeite não tem fogo. Gente, quem não tiver azeite, quem não tiver reserva de azeite, a Bíblia diz em Mateus 25, 10, 13, e saindo elas para comprar, chegou o noivo. Gente, foi tarde. Igreja, você está sendo alertada hoje, a buscar reserva de azeite, porque vai chegar um tempo, você vai dizer, Jesus veio, mas como o pastor Maurício falava, você não vai me encontrar aqui, nem a minha casa, neste lugar. Eu vou estar me casando com Jesus. Vai chegar um tempo, talvez, que o noivo já veio. Você vai dizer, e agora o que eu faço? Vou comprar, não tem mais azeite. Hoje o azeite está disponível, hoje é Pentecostes. Pentecostes é o derramar da palavra, é o derramar da provisão, é o derramar do Espírito Santo sobre nós. 3 em 1 novamente. Nós temos a palavra, nós temos a provisão e nós temos o derramar do Espírito. Porque vai chegar um tempo em que o noivo vai vir, e se você não tiver, meu irmão, azeite sobrando, se você não tiver fogo no seu interior, ele faz de seus ministros labaredas de fogo. As que estavam perseguidas entraram com ele. O meu desejo com essa palavra essa noite é te tornar percebido, gerar temor no seu coração, temor para você se ligar, se aperceber de que as coisas estão acontecendo, a profecia está se cumprindo nos últimos dias, e o Senhor, o nosso noivo, está voltando. As que estavam percebidas entraram com ele para as bodas, para o casamento. Ai! Em nome de Jesus, se aperceba essa noite. Não seja uma lâmpada vazia, querido, em nome de Jesus Cristo. Pastor, mas eu estou assim, o que eu faço? Entra no teu quarto. Diz assim, Espírito Santo, o que o Senhor quer de mim agora? Eu tenho 40 minutos aqui antes de trabalhar, para sair de casa. O que eu faço aqui? Talvez Ele vai te direcionar para ler a palavra alguns minutos, e os demais você vai adorar, os demais você vai interceder, você vai orar no Espírito. Mas esteja todos os dias, pergunte para Ele: o que eu faço agora? Espírito Santo, meu melhor amigo, inseparável, insubstituível, e comece a produzir azeite ali. Querido, sabe uma coisa que eu acredito que nos entristeceria muito? É chegar lá no céu e ver que menos da metade da nossa igreja ficou. Você que está ouvindo essa mensagem essa noite, alinhe a sua vida para obedecer a Jesus. Alinhe a sua vida para obedecer a voz do Espírito Santo. Comece a produzir azeite no seu quarto ali. Seja prensado, receba a prensa na oliveira. Deixa prensar você, prensar até sair do melhor azeite.
Se lance na palavra de Deus, ore no Espírito Santo, jejue, morra para as suas próprias vontades, em nome de Jesus Cristo. Mas a partir dessa noite, está disponível para você e para mim. Hoje é Pentecostes. Sabe o que acontecia em Pentecostes? Hoje é Pentecostes em Israel, é a festa de Shavuot. Havia nesse dia um derramar tremendo da palavra, um derramar tremendo de provisão, porque era a festa das semanas, era o dia da colheita deles, a festa da colheita. Havia uma provisão tremenda e havia um derramar do Espírito. Só que isso sobre a igreja, Atos 2, o derramar do Espírito veio sobre nós. Por isso que se eu olho para o Evangelho Eterno, no Evangelho Eterno eles tinham as leis gravadas no seu coração. No Evangelho do Reino, que é para os judeus, eles tinham a lei escrita, gravada no seu coração. E tinha uma provisão também, porque onde esse povo toca, esse povo prospera. Mas dentro do Evangelho da Graça, a noiva tem a palavra, a provisão e o derramar do Espírito. Isso está disponível para você e para mim todos os dias. Todos os dias. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Por que não conhece a nécia? Porque não tem intimidade com ele. Deixa eu perguntar algo para você. Jesus conhece você? Ele te conhece? Ele conhece as tuas emoções? Ele conhece as tuas motivações? A maneira quando você fala com a sua esposa, quando a esposa fala com o marido, a maneira quando você é colocado em algum lugar para dar uma palavra. Talvez a gente sobe naquele lugar como: qual que é a tua motivação em estar neste lugar aqui em cima? Que ele cresça e que eu diminua. Que ele cresça e que eu diminua. Essa precisa ser a nossa motivação. Ele sabe disso. Ou às vezes você fala para ele: Senhor, realmente, às vezes eu acho que eu quero me aparecer. O Senhor me ajuda a mudar isso. O Senhor me ajuda a mudar isso. Muda isso dentro de mim. O Senhor muda a maneira de eu falar. Espírito Santo, me guia na maneira de falar com a minha esposa, como Jesus falaria. Esposa, Senhor, me ensina a me entregar para o meu esposo, como eu preciso me entregar a Ti. Você já pediu isso para o Espírito Santo? Filhos, Senhor, me ensina a honrar o meu pai. Irmãos, há 2 ou 3 anos atrás eu estava aqui na tenda e o Espírito Santo falou para mim: liga para o seu pai e fala que você é colorado igual ele. Irmãos, eu fui colorado do zero, de quando eu nasci até os 12 anos de idade. Eu torcia para o Internacional. Só que naqueles dias ali, em 96, o Grêmio foi campeão da Libertadores, campeão do Campeonato Brasileiro, campeão gaúcho. Eu nunca vi o Inter ganhar nada. Eu falei: meu Deus do céu. Pai, eu te amo, eu sou colorado igual o senhor. Irmãos, aí eu decidi mudar pro Grêmio. Aí eu mudei pro Grêmio, dos 12 até os 30. Aí quem não ganhava nada era o Grêmio. E o Inter foi 2 vezes campeão da Libertadores, foi campeão mundial. Aí eu mudei pro Inter. Aí agora o Grêmio ganha, o Inter não. Mas naquela manhã eu liguei pro meu pai. Eu fui impulsionado pelo Espírito. Eu liguei pro meu pai. Eu queria honrá-lo. Eu liguei e falei: pai, a partir de hoje eu sou colorado igual ao senhor. Eu pude perceber, eu não vi, mas pude perceber as lágrimas dos olhos do meu pai. Quando a voz dele tremeu, ele falou: filho, você é meu único filho, torcia pro Grêmio, seu pai é colorado. Eu tenho 2 sobrinhos que são filhos do coração. 2 sobrinhos, 2 primos que são filhos do coração, o Bruno e o Gabriel. E o meu pai falou assim: filho, o Bruno
torce pro Inter igual o teu tio Kiko. E o Gabriel, ele torce pro Grêmio igual o teu tio Léo. E você, meu único filho, torcia pro time diferente do pai. E aí ele começou a chorar. Eu falei, então pai, hoje o senhor pode falar para todo mundo que eu sou colorado, igual o senhor. Pergunte para o Espírito Santo de que maneira você pode honrar o seu pai e a sua mãe. Não desonre-o. Pergunte para o Espírito Santo de que maneira. Comece a produzir azeite dentro de casa, por favor. O meu desejo é que todos neste lugar sejam arrebatados, sejam levados ao encontro do Senhor nos ares. Irmãos, mas tem que ter reserva de azeite aqui, ó. Não basta ter só lâmpada, tem que ter reserva de azeite. Em nome de Jesus. Senhor, abre-nos a porta, mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Por isso nós precisamos estar apercebidos. Agora vamos alinhar tudo isso que nós vimos? Vamos? Então vamos lá. Dentro do Evangelho Eterno, nós temos as ovelhas, e na eternidade nós temos as nações. Dentro do Evangelho do Reino, nós temos os servos judeus, e na eternidade eles serão o quê? Os reis, porque a terra é deles. Deus cumprirá a sua promessa, dará a terra a eles, mas os céus é nosso, os céus é da igreja. Por isso que tudo que dois ou mais ligarem aqui na terra será ligado no céu. Por isso eu e você temos autoridade de ligar e desligar no céu. A noiva, a igreja tem esse privilégio. Aleluia. Olha ali o Evangelho da Graça. A igreja, a noiva. Aleluia. Agora nós vamos ver tudo isso. Dentro do Evangelho Eterno, ovelhas, nações, eles tinham uma palavra, a lei gravada em seus corações. No Evangelho do Reino, os judeus, reis, eles tinham uma lei escrita dada a Moisés e aos profetas. Eles tinham a provisão, a bênção da multiplicação. Por isso que onde esse povo pisa, esse povo multiplica. Mas a igreja, eu e você que estamos no Evangelho da Graça, nós temos a palavra rema. Nós temos a provisão, todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo Jesus, Efésios 1:3. E nós temos o derramado do Espírito, Atos 2, nós temos relacionamento. Irmãos, nós temos a palavra, nós temos a provisão e nós temos o derramado do Espírito. Meu Deus, está disponível para você e para mim. Não vamos negligenciar isso. Não vamos abrir mão disso. Não vamos dormir quanto a isso. Nós vamos produzir azeite em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Provisão derramada do Espírito Santo. Estamos em Pentecostes, amém? Amém. Então repita assim comigo: em Pentecostes, eu recebo palavra, provisão, derramado do Espírito. Aleluia, isso está disponível para você. Receba em nome de Jesus. Receba. Irmãos, mas eu paro para analisar algo. E o Senhor que me lembrou desse versículo aqui. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. Aquele a quem muito se confia, muito mais se lhe pedirão. Quando eu paro para analisar que a igreja tem palavra, a igreja tem provisão e a igreja tem derramado o Espírito, e eu paro para olhar a palavra em Mateus 25, eu vejo então que a igreja tem que se relacionar com o Espírito Santo, mas eu vejo também que a igreja tem que multiplicar os seus dons, os seus talentos. Eu vejo também que a igreja tem que aprender a servir o próximo, amar o próximo, com intenções, com motivação correta do coração. A igreja também será exigida de tudo aquilo ali. Por isso, quando a igreja, nós falamos aqui, se lance na palavra, medite na palavra de Deus, ore em línguas, abra a sua Emaús, multiplique os seus dons, os seus talentos. É para isso, para não deixar você apenas um receptor de domingo à noite, mas um liberador durante a semana. Sim, receba no domingo, mas libere durante a semana, na sua casa, na sua Emaús, no seu trabalho, na sua escola. Libere. Em nome, multiplique aquilo que Deus tem te dado.
Não retenha. Em nome de Jesus Cristo. Você recebe essa palavra? Então, a partir de hoje, se lance na palavra de Deus. Medite na palavra. Ore no Espírito Santo. Comece a sonhar com a tua Emaús. O que é Emaús, pastor? Ensinar, multiplicar e alcançar um ao Senhor. Comece a compartilhar a palavra para mais um. Pastor, dentro de casa só tem eu e a esposa. Então abre você e a esposa. Marque toda quinta-feira à noite, às 20 horas, nós vamos estar aqui, eu e você. Vamos fazer o quê? Nós vamos orar e compartilhar o que o Senhor falou com você durante a semana, e eu vou falar o que o Senhor falou comigo durante a semana. Um libera para o outro, amém? E nas outras semanas, a gente convida alguém. Tenha certeza que o Senhor vai trazer até você pessoas. Verdade. O Senhor trará até você pessoas para você liberar o que Ele tem através de você. Faça isso toda quinta. Comece na tua casa. Você vai ver que vai ter um vizinho que vai chegar abrindo o coração do nada. Você vai dizer, olha, vem quinta-feira à noite, eu quero mostrar para você um caminho para você vencer isso. Vai ter uns colegas de trabalho, algumas colegas de trabalho, mas o meu desejo é que todos dentro dessa igreja estejam participando de um Emaús. Por quê? Para quê? Para que não sejam só recebedores de domingo à noite, mas que durante a semana liberem daquilo que tem recebido de Deus. Multiplique os teus dons, igreja, em nome de Jesus Cristo. Vamos olhar para o próximo agora e fazer como se fosse para Jesus. Amém? Aquele a quem muito é dado, muito lhe será cobrado. Na eternidade, quem você quer ser? Noiva? Reis não tem como, a gente não nasceu. Não nascemos em Israel, não somos judeus. De descendência terrena, só espiritual. E nas formações. Gente, eu quero ser noiva de Jesus. Eu quero ficar no quarto com Ele. Por quê? Porque os reis e as nações virão até Jerusalém. A Bíblia fala que Jerusalém é a noiva. Quem você quer ser na eternidade? Não? Você está vivo, está respirando? Então há tempo de você decidir ser noiva de Jesus. Comece essa noite. Coloque-se em pé em nome de Jesus.